Olá, estamos começando mais um Pode Indicar. Fico muito feliz pelo seu retorno, de coração mesmo. Agora, se você é novo aqui, já se inscreva, galera, já curta, já compartilha, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e você me ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas, vai. Coração mesmo, então assim, ó, já curte aí, já se inscreva e compartilha para que a gente possa levar o evangelho para mais pessoas. E hoje a gente está aqui no quadro do Pode Indicar. Estou muito feliz de estar gravando esse vídeo aqui, porque é um livro que eu acabei de ler, assim, tem mexido muito comigo, assim, mudou de fato, assim, a minha rotina no que diz a questão de oração. Então, assim, justamente você está vendo aí esse livro aqui, né? Homem de Oração, de Edward M. Bowden. Ele é um inglês, publicou 11 livros e desses 11 livros, 9 foi na área de oração, que era o foco dele. 2 desses livros foram publicados ele ainda vivo, o restante foi após a sua morte. Então, assim, é um livro, galera, para quem quer mergulhar nessa área de oração, eu super indico. De coração, assim, mudou muito minha visão daquilo que eu enxergava referente à oração, daquilo que eu entendia do que era oração. Então ele vai... Na verdade, aqui ele vai falar homem de oração, vai ser focado em alguns personagens bíblicos. Ele vai tratar de Moisés, como Moisés era uma pessoa em oração, de Abraão, de Daniel, de Samuel. Ele vai trazer alguns personagens, trazer algumas características importantes para a gente entender. E de fato é muito bom quando a gente para estudar alguns personagens, no que se respeita em questão de a gente estudar algum tema. Você parar para você estudar a vida de Moisés, por exemplo, e entender como ele era uma pessoa de oração. Se você começa a ler ali a história do Pentateucozinho ali, você vê, e da entrada dele lá de Êxodo até Deuteronômio, você começa a enxergar de fato como Moisés era uma pessoa de oração, como ele estava prostrado. Você começa a ver que na história do Antigo Testamento, os pais da fé, eles não são conhecidos por ser pessoas que fizeram grandes milagres, mas sim por ser pessoas que tinham muita obediência a Deus, eram pessoas extremamente de oração. Você vê tudo isso no percurso. Aqui no início do livro mesmo, ele faz algo muito interessante, vou ler para você, uma coisa que eu anotei. Os líderes de Israel daqueles primeiros dias eram notados por seus hábitos de oração. Orar era a única coisa que se destacava proeminentemente na vida deles. E se você para analisar e observar, você vê isso, que era um homem de oração. Era um homem que estava prostrado com o Senhor. Você vai ver lá a história de Moisés, você vai ver Moisés toda hora prostrado, o rosto no chão, no pó, se humilhando para orar pelo seu povo, de orar a Deus, de criar esse relacionamento, galera. E o livro te ajuda muito a você entender, enxergar nesse aspecto e também gerar em você, despertar em você essa questão da oração. E depois da minha leitura, minha oração, meu entendimento sobre a oração, porque a gente pratica, pelo menos eu acredito também na sua grande maioria, a gente pratica aquilo que a gente conhece, a gente faz aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente entende, né? Então, quanto mais entendimento, conhecimento de algo a gente tem, fica mais fácil a gente fazer. A gente faz com entendimento, então isso ajuda a gente. Então, assim, isso tem melhorado muito com relação à minha vida. Eu já me considerava uma pessoa de oração, mas eu tenho levado ainda um nível ainda muito maior. Tá mais em oração, de conversar mais com Deus. Então é importante demais a gente entender sobre isso. A gente precisa entender sobre alguns temas da Bíblia, né? Então eu achei interessante trazer essa leitura aqui. É algo importante, né? Jesus nos ensinou a orar, como orar, chamar Pai Nosso. Então, assim, como é importante a gente entender algo e praticar isso. A gente precisa praticar mais essa intimidade com Deus. A gente precisa entender que Deus é nosso Pai e que a gente precisa conversar com Ele, gerar uma intimidade. A gente não tem como a gente não gerar uma intimidade com uma outra pessoa se não for pelo diálogo, pela conversa, pela intimidade. Tem como a gente gerar intimidade com Deus se a gente não está toda hora exposto a essa posição? Estar ali adorando, orando, conversando com Ele. Então, assim, esse livro vai despertar de coração vocês, entender e te posicionar e impulsionar você nesse lugar. Então, assim, vou deixar o link aqui, galera, o link aqui embaixo, na descrição, para vocês comprarem esse livro. Um livro não é caro, é um livro barato, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você comprar pelo nosso link, você ajuda a gente, né? Ajuda o canal, né? Para que a gente possa também trazer mais conteúdo e edificar a sua vida. Então, assim, o link está aqui na descrição. Mas se você achar em outro lugar mais barato, o importante é que você leia. Como assim me fala que tudo nesse canal converge para Cristo. A ideia aqui é trazer o conteúdo e para gerar em você, despertar em você o interesse
para que não só eu cresça, mas que cresçamos juntos, que a gente venha crescer, que eu leio algo aqui, tudo que eu venha nesse quadro aqui do Pode Indicar, o que eu leio, o que eu assisto, o que eu acho interessante, que edifica, que faz a gente crescer em conhecimento, entendimento e vivência com o Espírito Santo, com Deus. Eu faço questão de vir aqui gravar e trazer para vocês, para que a gente cresça também em entendimento, em clareza, em relacionamento com o nosso Deus tão maravilhoso, beleza? Então aqui eu vou deixar o link aqui para que vocês comprem, se divirtam. Se vocês estão assistindo a gente, ouvindo por algum stream de música, seja Deezer Podcast, a gente está em todas as plataformas, seja Deezer, seja Google Podcast, Apple Podcast, chega no Amazon, Spotify. Vou deixar o link também aí. Ou a gente no Instagram também, tem um link lá da nossa loja, que tem outros livros também que a gente está trazendo aqui. Mas o importante é que você compre para que desperte em você interesse, intimidade, te posicionar para esse lugar com o Pai. Criar relacionamentos. Eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até aí. Obrigado pela sua curtida, obrigado pela sua inscrição e até a próxima. Fui!